Paz, Senhor, gente do canal Gabriel Agricultura. Estou de volta com mais um vídeo aqui para ensinar como regar suas mudas e plantas em vasos. Gabriel, é necessário regar plantas em vasos? Sim, gente. Isso se dá porque o vaso ele tem um sistema de drenagem, que são os furos que tem no fundo do vaso, ou se for numa sacola é feito furos, que quando a planta é molhada, essa água ela vai passando pela terra e daí acaba saindo por esses furos. E logo é necessário regar novamente. Bem, eu vou ensinar aqui como é que você pode fazer isso. Então, bora pro vídeo. Então, gente, olha aqui está o local onde eu deixo minhas plantas. Bem, a necessidade, gente, de rega varia de cada planta. Aqui eu tenho uns cactos, que são plantas de clima desértico, que eles não precisam assim de muita frequência de água assim, mas que precisam de muita água. Bem, é assim, gente. Os cactos, eles podem ser molhados de 3 a 2 vezes por semana. As plantas que podem resistir bem à falta de água são eles e plantas suculentas, que tem suco nas folhas ou no caule. Pode ficar até 3 dias sem água. E daí, quando regar os cactos, eles precisam de bastante água. Quando regar, tem que molhar bem. Gabriel, qual é a quantidade ideal máxima de água que você pode molhar por rega? Gente, é meio litro de água, 500 ml. É uma quantidade máxima por rega, só que varia de tamanho de vaso. Você já veja aqui, ó. Olha só. Isso aqui é bem pequeno, um vasinho, um recipiente. Varia de tamanho. Aqui ele não precisa assim de tanta água. E também umidade do tempo. Se o clima estiver úmido, a água pode não acabar evaporando assim. Então pode ser que não seja bem preciso ficar molhando muito assim. O tamanho do vaso é algo assim que importa, já que quanto maior o vaso, mais vai precisar de rega. Mas aqui, como já falei sobre os cactos, que eles precisam no mínimo de 2 ou 3 regas por semana. Eu molho os meus dia de terça, de sexta a dia de domingo, esses dias mais que eu molho. Mas esses são cactos e suculentas que não precisam de tanta frequência de água, mas precisam de bastante água. Então, grava essa dica aí. Você que tem cacto, não é que não precisa molhar, ele precisa sim, e bastante água. Só que a frequência é que não precisa tanto. Então, se você molhou num dia bem o seu cacto, pode passar até 3 dias para depois molhar de novo. Só que se o clima for bem quente, eu recomendo não passar de 2. Bem, aqui já tem outras plantas aqui. E daí, Gabriel, como saber se minha planta precisa de água? Bem, você pode fazer um teste, porque você pode deixar até os 3 dias sem molhar, mas são cactos e suculentas. Mas você pode fazer um teste, que é o teste do dedinho, que você pode colocar o seu dedo na terra para saber se precisa, para ver se está úmido a terra. Então você coloca o dedo aqui na terra, se você sentir umidade, assim como se ainda tivesse molhado a terra, então não precisa. Esse aqui ele está úmido a terra, aqui esse recipiente com amor crescido, então ele aqui não está precisando de rega ainda. Mas se você colocar o seu dedinho e sentir que está seco a terra, esse aqui, esse pé de pirarucu aqui, eu estou sentindo que a terra está já meio seca, então já está precisando de água. Bem, e o horário para molhar? Bem, gente, o horário, gente, podem ser 2. Entre o princípio da manhã e o final da tarde. Da manhã, vocês podem molhar nas primeiras horas da manhã, enquanto o sol ainda está frio, ameno, como das 6 até as 8 horas, que eu recomendo, porque das 9 ele pode começar a esquentar bem. Daí, se você molhar sua planta em horário de sol quente, com o horário de meio-dia, a água vai acabar evaporando. Então, eu não recomendo você molhar horários assim. E da tarde, você pode molhar das 3 horas em diante. Eu não recomendo você molhar suas plantas à noite, porque à noite as plantas estão tipo adormecidas.
É um fato que você pode perceber, tipo, aqui nessa plantinha, que é muda de cravo, que quando chega à noite ela meio que fecha um pouquinho as folhinhas assim. Tem também a Cosmos, que é uma planta que eu tenho por enquanto só as sementes, eu ainda vou plantar, que é uma planta que ela se fecha à noite, então esse fechamento se dá pelo adormecimento da planta. Então à noite ela já não absorve tanta água, que ela está tipo adormecida, como os seres humanos dormem à noite, as plantas meio que adormecem. Não são todas, mas acho que adormece não é bom, gente. Eu não indico, não recomendo vocês molharem à noite. Aqui também tem essas 11 horas, elas também fazem isso, as folhas encolhem durante a noite, tipo que fecham. Daí elas não precisam bem de muita rega. Mas caso você não teve tempo para molhar de dia, molhe de manhã do próximo dia bem assim. Mas não deixe de molhar. E uma coisa, gente, que eu preciso explicar para vocês é sobre o excesso e a falta de água. Eu vou começar com o excesso, que quando você molha muito sua planta, pode acontecer algumas coisas. Isso acho que não são boas. Olha aqui, ó, tem esse pé de pirarucu aqui. O que foi que aconteceu com ele? Bem, ele teve excesso de água e terra argilosa. E essa combinação, porque a terra ficou argilosa, meio que fez com que, quando a água pegou demais, a terra ficou argilosa. Ela ficou tipo meio compacta, só que ela está argilosa. E daí o que acontece quando a terra fica assim? A planta ela não tem espaço para respirar, porque quando se molha muito a terra fica meio já fica preenchida com água. Daí as raízes precisam de ar para respirar, tipo espaço entre a terra. E daí, quando não tem isso, começa a dar problema. Quando tem excesso de água, muita água no solo, a terra está encharcada, ela começa a ficar argilosa. E daí meio que pode começar também a apodrecer a raiz. Então isso vai matar suas plantas, porque ela precisa da raiz para absorver água. E ela não vai conseguir absorver água nem nutriente, gente. Ficar assim, olha só. Essas folhas amarelas, eu estava dando uma verificada ontem. E daí eu percebi que essas folhas amareladas estão sendo causadas devido à terra compacta, argilosa. Que eu vou precisar fazer a poda das raízes, trocar essa terra aqui. Porque ela não está conseguindo absorver nutrientes. E se vocês conseguirem olhar, vai ver que ela está começando a criar raízes aqui em cima. Ó, até aqui em cima. Porque a terra está dura. E ela não está conseguindo absorver os nutrientes, a água. Daí, quando a planta não absorve o nutriente, ela fica a folha assim. Então, ela não está conseguindo absorver nutrientes e está começando a criar raiz em cima para tentar fazer isso. Ou seja, então ela tem um sistema inteligente para tentar sobreviver. Bem, e a falta de água, gente, também é um problema. Já que o excesso pode causar isso na planta, a falta causa quase a mesma coisa. Deixa eu ver aqui uma planta que vocês podem ter um exemplo de falta de água. Eu tenho uma que ela apresentou problemas aqui com sequidão. Eu ainda não sei dizer muito bem porque ficou assim, mas ela estava dando sinal de falta de água. Bem, gente, quando a planta está com falta de água, ela fica com as folhas murchas, ela começa a ficar com as folhas amareladas, a terra fica dura e compacta, então aí ela começa a não conseguir absorver nutrientes, e ela fica ruim, ela pode começar a cair as folhas e até morrer, gente, e secar. Então fica a dica, quando você perceber que isso está acontecendo, molhe sua planta. Se você até estiver compacta, faça a poda das raízes, mas não deixe de ter cuidado. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.